E aí, vale a pena você copiar anúncio, copiar criativo dos seus concorrentes? Você acha isso válido? Você acha isso legal? Você acha isso ético? Bom, fica comigo nesse vídeo aqui que eu vou te dar a minha opinião sobre isso e vou te dar algumas dicas aí do que eu acho que você pode fazer para poder tentar melhorar aí não só a sua mineração de produtos, como criativos e anúncios, enfim. Meu nome é Rodrigo, esse aqui é o canal Elo Digital, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você já puder se inscrever e deixar um like, compartilhar, sou muito grato a você. Então vamos lá. Desde que eu estou nesse jogo aqui, já tem mais ou menos aí uns 4 anos, eu copiei muito produto, muito, certo? E nenhum deles foi sucesso de vendas. Eu comecei a ter um sucesso assim, algumas vendas, depois que eu comecei a comprar e fazer os meus próprios criativos. Comprava os produtos e eu mesmo fazia foto, vídeo, esse tipo de coisa. Minha esposa sempre fez vídeos aqui, dependendo do produto que eu vendia na época, certo? E eu falo isso aqui no canal já tem bastante tempo, porque eu comecei a fazer isso antes de eu fazer vídeo para o YouTube. Os vídeos aqui só começaram há cerca de 2 anos atrás. Então, depois veio essa onda de criativo GC aí, esse negócio de moda, algumas pessoas aí vendendo curso, dizendo que era reinventando a roda o criativo GC. Só que isso aí já é feito há muito tempo. Eu já fazia muito antes disso, certo? E sempre falei aqui. Então, vale a pena você copiar o seu concorrente? Eu acho que vale a pena você se inspirar. Se você ficar na que se copia e cola, você vai se limitar. Quem copia se limita. Então, eu acho que se você espionar seus clientes para se inspirar, para ver o que todo mundo está vendendo, para ver conteúdo, isso aí eu acho que é válido e é do jogo. Todo mundo faz, eu já tive loja clonada, então, claro que clonar loja não é legal, aí já é uma coisa ilícita, mas com certeza as pessoas me espionam e você vai espionar outras e vai ser espionado e vida que segue. Isso aí, então, na minha opinião, é do jogo, desde que você não simplesmente copie e cole, porque isso aí vai limitar a sua capacidade de criação. Você pode, de repente, criar algo novo, conseguir comprar um produto e fazer algo diferente, tá bom? E esse algo diferente que você vai fazer vai durar só um tempo. Depois outras pessoas vão te copiar. E assim segue o ciclo, certo? Copiar um anúncio, tá? Do seu cliente, copiar um produto, é garantia de vendas? Você confiar, às vezes, numa ferramenta que te diz quanto que teu concorrente está vendendo, é seguro? Esse tipo de ferramenta eu já te falo que não, tá? Já testei diversas delas e teve uma que eu fiz até um vídeo aqui no canal onde dizia que eu faturava 600 mil reais por semana. E, cara, não estava nem perto disso, bem longe disso, tá? Então eu não confio nessas ferramentas que te dizem quanto que o teu cliente está vendendo, tá? Eu acho que para saber quanto que o cliente está vendendo, teria que ter acesso ao seu Getter, eu não sei que tipo de métrica que eles usam ali, enfim. Então eu não confio nesse tipo de resultado, sabe? Porque eu já testei com lojas minhas e nenhum deles bateu, certo? Mas tem algumas métricas dentro desses aplicativos ou de ferramentas que sim podem te ajudar muito. Esses que espionam loja, que te dizem anúncio, que te dizem os produtos, produtos vencedores. E eu vou te mostrar isso mais um pouquinho na frente na tela do meu computador, tá? Como tem algumas métricas ali que podem te ajudar a tentar validar algum tipo de ação ou tipo de criativo que você venha fazer ou de produto que você venha a escolher, certo? E todo mundo sabe, isso não é novidade para ninguém, se você está um pouco novo aí nesse mercado, pode ser que você não saiba disso. Mas a melhor maneira de você ver o que está sendo vendido são com perfis. Você cria perfis e você exercita o pixel do seu perfil e clica em anúncio, dependendo do nicho que você queira. Eu por exemplo, gosto muito de relógio, então nos meus feeds vem muito anúncio de relógio. E ali, nesses anúncios, pode sim vir um criativo bem novo, que às vezes nem esteja ainda nas ferramentas aí de espionagem. Claro que isso demanda tempo. E esse é um grande problema. Até você exercitar o seu pixel, você também pode
procurar por hashtag, Google Trend Topics. Tem várias ferramentas que você pode usar para poder fazer esse tipo de mineração, esse tipo de busca ou espionagem, certo? E essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui agora, ela é paga, tá? Então você tem que olhar ela como um investimento e não como a salvação da sua vida. Porque se você olhar as coisas como uma salvação, é sinal de que você não está tomando a decisão certa. Então é um investimento que você deve fazer, tem plano gratuito, certo? E eu vou mostrar para vocês aqui a melhor maneira que eu acho que você pode usar. E o que eu penso? Como que eu penso? Eu vou pegar uma ferramenta dessa e eu vou ali formar perfis para poder saber os anúncios que eu quero ou produtos que eu quero descobrir, certo? Então, vamos embora para o vídeo? Vamos para a tela do meu computador? Peço perdão aí pela introdução muito grande, mas vamos que vamos. Bora! Bom, galera, já estamos aqui na tela do meu computador. Esse aqui é o dashboard da ferramenta PipAds. E aqui tem alguns atalhos. Eu não vou ficar aqui detalhando muito, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Eu vou direto para o que interessa, o que eu acho, depois de ficar testando aí a ferramenta durante alguns dias, o que eu acho que é importante para vocês. Ele vem dividido aqui entre pesquisas, onde você pode pesquisar anúncios, produtos, anunciantes, TikTok Shopping, que ainda não está valendo no Brasil, tá? Já tem uma galera fazendo conteúdo aí sobre TikTok Shop, mas ele ainda não chegou no Brasil. Você pode procurar por aplicativos, por desenvolvedores, e aqui vem aplicativos de game, várias coisas. Eu vou dar uma passada aqui no final. Tem aqui uma parte de inteligência artificial aqui para buscar produto por imagem, que eu também vou passar aqui no finalzinho do vídeo. E tem ferramentas, que eu também vou passar por aqui, que eu acho muito interessante. Então vamos lá. A primeira parte, anúncios. Você pode buscar por anúncios e você pode buscar por palavra-chave, texto, anunciante, link, enfim. E você pode buscar no TikTok e no Facebook. O Facebook está em fase beta, mas eu fiz alguns testes e funcionou de forma assim bem aceitável. Mas o TikTok tá voando. Então aqui você pode vir aqui, por exemplo, em TikTok. Reparem que a partir do momento que você começa a selecionar aqui, ele começa a aparecer anúncios aqui embaixo, tá? Então eu vou botar aqui, por exemplo, dropshipping e vou colocar aqui, ó, Shopify, para ter mais uma... Cadê? Pegou a Shopify? Shopify. E vou aplicar. Aí ele já começa a mudar aqui. Aqui você pode vir e colocar o país que você está vendendo. Vamos botar aqui, Brasil. Vamos aplicar. E aqui já começa a aparecer vários anúncios nacionais. E quando você está vendo aqui os anúncios, você está vendo aqui já ó, algumas métricas aqui, como impressões, esse tipo de coisa. E aqui tem mais algumas coisas que você pode filtrar. Tem aqui, ó, com link, sem link. Tem público, masculino e feminino. Formato e duração, se é vídeo, imagem, carrossel. Dados de impressão, likes, comentários, ações, engajamento, downloads, taxa de like. Isso aqui é uma métrica bem... vou botar aqui, ó, taxa de likes altas. Vamos ver o que ele vai buscar. Ó. Ele já busca aqui, ó. Então, é uma métrica que eu acho interessante. E como eu falei na introdução, uma métrica que eu acho que ela te garante uma assertividade um pouco maior, não garante no sentido garantia, né? Mas no sentido de você ter uma assertividade maior, é quanto tempo esse anúncio está rodando, tá? Então isso aqui é uma métrica interessante. Vamos botar aqui, ó, 6 meses, por exemplo. Vamos ver se vai ter busca. Então temos aqui alguns produtos que estão mais de 6 meses rodando. Então isso eu acho interessante. E você também pode filtrar por aqui por cima. E aqui embaixo
aparecem os anúncios, certo? Temos aqui uma aba produto, onde você pode buscar por produto, produto principal, novo produto, e tem aqui uma aba exclusiva do TikTok também. E aqui, mesma coisa, você pode filtrar aqui por Facebook, por exemplo, e aqui já vem a plataforma já separada, Shopify. E aí você pode botar aqui a categoria do que você está vendo. Então, vou botar aqui, ó, roupa feminina. Vou aplicar. E aqui, ó, já começa a aparecer bastante anúncio, certo? E aí você tem preço, moeda, país, aqui para você poder filtrar de onde você quer ver os anúncios e também de outras plataformas. Nem só de Shopify vive o mundo, certo? Tem aqui likes, número de anúncio, data de início, data de término. Isso aqui é muito interessante para que você possa fazer as suas buscas. Anunciante, você pode vir buscar aqui por anunciantes, tá? Fazer aqui, ó, website, e-commerce, filtra aqui por TikTok, e-commerce, e você vem aqui, eu vou botar aqui Estados Unidos. E aí já começa a aparecer aqui, ó, os anunciantes. Você pode fazer buscas aqui por concorrentes. Eu não botei Brasil aqui porque eu não gostaria que a minha loja aparecesse aqui num vídeo do YouTube. Portanto, eu não vou expor nenhuma loja nacional aqui nesse vídeo, certo? Tem aqui a aba TikTok Shopping, que, Rodrigo, o TikTok Shopping ainda não está funcionando no Brasil, mas aqui tem tendências. Você pode ver produtos, conhecer novos produtos aqui pelo TikTok Shopping, que vai ser uma ferramenta que quando chegar no Brasil, eu acredito que vai dar uma mexida aí na galera. Então aqui, ó, estão os países que estão disponíveis, no Brasil ainda não está. Você pode filtrar aqui, ó. Quem não conhece ainda o TikTok Shop é onde a galera faz live e recomenda os produtos e o cliente compra direto no TikTok, certo? Algumas coisas que eu acho interessante vamos passar aqui, ó, em aplicativos, ó, para você que gosta de aplicativos, você pode aqui pesquisar os anúncios de aplicativos, e aqui tem, vamos botar aqui, ó, TikTok, Game, e aí tem aqui, ó, Google Play Store, e aí você pode filtrar as métricas aqui, ó, para quem gosta de aplicativo, gosta de criar aplicativo, ou está buscando, enfim, tem várias coisas que você pode buscar aqui. Essa parte aqui você busca por foto. Eu fiz um testezinho aqui, ó. Por exemplo, vou carregar essa imagem aqui. E ele vai estar buscando aqui, ó, por criativo de anúncio. Você pode também clicar por produto e aí fazer filtros, ó. Aqui ele já achou o produto. Então é bem interessante essa parte aqui de pesquisa por imagem. Aqui tem uma aba aqui, ó, de coleções, que você pode criar as suas próprias coleções. Eu criei a minha coleção de moda feminina, onde eu boto aqui visualizar, eu coloquei aqui, ó, cadê aqui, ó, você vem aqui anunciante, produto, ó, eu coloquei 3 produtos lá. São 3 produtos que eu fiz buscas aqui na plataforma. E você também pode vir aqui, ó, na aba produtos, por exemplo, e aqui, ó, você tem aqui, ó, salvar pesquisa atual, que foi a pesquisa que você fez. E você também pode vir aqui, ó, e ver as suas pesquisas salvas. Então eu salvei essa pesquisa aqui para mostrar no vídeo para vocês. Eu não vou clicar aqui no anúncio, porque quando você clica no anúncio, expõe aqui, ó, a loja da pessoa. Essa daqui é uma loja internacional, então você expõe a loja, você tem aqui, ó, o acesso ao site do anunciante, é porque deixa eu carregar ele aqui. Aqui, ó,
é o produto que está aqui. Eu entrei aqui no anunciante, que é o site dele. E quando você tem a extensão da plataforma no seu... Vou fazer o login aqui para poder aparecer para vocês. Instalada no seu navegador, ele vai te dar, ó, depois que ela carrega, algumas métricas aqui que você pode explorar, como produtos, shopping, promoções, apps, várias coisas que você pode pesquisar. Rodrigo, como é que eu acho o fornecedor? Eu vou mostrar para vocês aqui. Dessa pesquisa que eu fiz aqui de produtos no Brasil, tá? Eu peguei aqui, ó, 3 produtos para mostrar para vocês, onde eu já vou mostrar direto o fornecedor. Vou deixar o link dos fornecedores aí para você. O primeiro produto que eu peguei foi esse, eu não sei como é que é o nome disso aqui, tá? Mas tem aqui, ó, é o mesmo produto, tá? É um corset, né, que fala, não sei como é que fala direito. Então tá aqui, eu achei ele aqui, ó, na Shein. Vou deixar o link aí para vocês, está aqui o preço de custo. Claro que você tem que dar uma olhada aí nos impostos para saber se vale a pena ou não. Ele está sendo vendido no Brasil a 280. Tem gente vendendo mais caro, que eu dei uma pesquisada, mas a média é mais ou menos essa. Tem esse vestido aqui, ó, que eu achei alguns fornecedores desse vestido, que está aqui na minha pesquisa, que está com bastante impressões, bastante aqui, já está rodando já tem um tempinho. Eu fiz uma pesquisa com data, certo? Então tá ele aqui. Tem alguns fornecedores, eu vou deixar os links aí para vocês. Tem esse vestido aqui que eu também achei alguns fornecedores para você poder ver. Vou deixar aí o link. Tá vendo aqui o preço que ele está sendo cobrado aqui no Brasil. Tem gente vendendo mais caro também e também mais barato. Você tem que pesquisar aí um fornecedor para vocês. E como é que eu achei o fornecedor? Pela Google Lens. Você pode usar outras ferramentas, mas se você clicar com o botão direito aqui, ó, e pesquisar com o Google Lens, você pode botar aqui, ó, bem fechadinho no produto, e ele vai te dar aí, ó, alguns fornecedores. E tem diversas outras ferramentas que você pode usar aqui, ó, Shopee, para poder vender esse produto, certo? E aqui, ó, vamos dar uma olhada no que essa ferramenta também nos oferece. Ela tem uma aba dentro da ferramenta de ferramentas, que tem várias extensões para você poder usar. Você traduz aqui, ó, para o português, ó. Tem ferramenta de pesquisa, dropshipping, várias coisas que você pode aqui, ó, tá utilizando, ó, são livres para usar, tá vendo? Então tem muita coisa aqui que você pode explorar. E agora nós vamos falar aqui, ó, de preço. Então, essa ferramenta, ela custa em dólar, tá, pessoal? Então é aquilo que eu falei na introdução. A ferramenta é um investimento e não a salvação da sua vida, tá? Então aqui, ó, tem os preços. Ela tem um plano gratuito. Nossa, eu falei um plano, né? Sensacional. Então ela tem um plano gratuito aqui que você pode utilizar. Não precisa cadastrar cartão de crédito. E depois de você fazer o uso aí do plano free, você achar que vale a pena você comprar essa plataforma, você vai usar o link que está aqui na descrição. Tem um cupom aí de 20% de desconto para você comprar e adquirir aí pelo nosso link, certo? E qualquer dúvida que você achar aí da plataforma, pode botar aqui nos comentários que eu te respondo. Eu estou testando ela já tem algum tempo e eu acho que é válido. Dentro por exemplo, da extensão, queria frisar isso para vocês aqui, tem aquela parte aqui que diz aqui quantos produtos vendeu, aquela coisa toda. Eu não acho que você deva focar nisso, tá? Conforme está vendendo.
foca na inspiração para novos produtos, procure novos produtos, se inspire para criativos. Essa métrica aí de quanto essa loja vendeu ou faturou com esse produto, eu não sei se é legal você seguir esse tipo de métrica. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo. Eu espero ter ajudado aí a vocês. E um conselho, pega aí a ferramenta e faz o uso dela gratuitamente e veja se gratuitamente ela já te dá algum benefício e se você puder fazer o investimento, é uma ferramenta que eu te indico para você ter aí no seu portfólio aí de ferramentas. Fechado? Um abraço para você e fique com Deus.